Olá, meu nome é Dalmo Busato e eu vim apresentar para vocês o projeto O Processo Argumentativo dos Estudantes de Ensino Médio, Análise Funcional Cognitiva das Redações Modelo Enem. Como eu disse, meu nome é Dalmo Busato, eu sou estudante do Cefet-MG Campus Contagem e esta pesquisa é financiada pelo Cefet-MG e pelo CNPq. Este trabalho é elaborado e conduzido dentro do grupo de pesquisa em Linguagem, Cognição e Variação, e as orientadoras deste estudo são as doutoras Suelen Érica e Priscila Tulipa. O roteiro dessa apresentação está presente na tela. Nós começaremos pela introdução, depois pela metodologia, depois os resultados e, enfim, a conclusão. A introdução, dando início propriamente, o Exame Nacional do Ensino Médio é a maior porta de entrada para as universidades públicas brasileiras, além de uma das mais importantes métricas educacionais disponíveis atualmente no Brasil. O Enem é composto por 5 provas, dentre elas uma redação do tipo dissertativo argumentativo, onde o estudante deve argumentar sob um ponto de vista relativo a um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O que normalmente se espera após todo um longo período de formação dos estudantes é que eles produzam textos coesos, coerentes, com uma boa construção de sentidos e que respeitem a norma padrão da língua. Entretanto, quando analisamos o desempenho dos estudantes na produção textual do Enem, observamos um efeito contrário ao ideal. Vamos a alguns dados. Na última edição do Enem, a edição de 2020, a nota média dos estudantes na redação foi de 588,78. O número de estudantes nota 1000 foi apenas de 28, e o número de estudantes redação nota 0 foi 87.567. Quando nos voltamos aos estudos anteriores que se dedicam a analisar o uso das estruturas linguísticas e a construção argumentativa dos estudantes no exame, nós percebemos uma grande dificuldade dos discentes na articulação e na construção argumentativa no texto. A Koch, ela vai afirmar para a gente que a argumentação é um ato linguístico fundamental, dado que a todo momento, nós, seres humanos, estamos realizando juízos de valor, persuadindo e defendendo nossas ideias e nossas concepções de mundo. Cabral, em 2011, defende que, por sua vez, a argumentação é uma técnica consciente de programação e de organização do discurso, e para sua eficácia é necessário também uma escolha adequada dos recursos linguísticos. Um déficit no conhecimento linguístico argumentativo não atrapalharia somente a nota dos estudantes no exame, mas influenciaria diversos aspectos da vida cotidiana deles, dada a abrangência da linguagem e da argumentação em nossas vidas. Nesse estudo, nós vamos abraçar a concepção de que o texto não é um objeto estático, enrijecido, homogêneo e é, sobretudo, conforme pressupostos teóricos da linguística funcional cognitiva, resultado de diversos processos linguístico-cognitivos que acontecem na mente dos falantes. E, por meio deles, nós podemos compreender que as concepções que os estudantes possuem sobre o texto, sobre a linguagem, sobre a argumentação e de como construir a defesa de um ponto de vista no texto influenciam e impactam no processo realizado por eles na construção textual. O falante, ao produzir seu texto, deixa rastro dos seus processos cognitivos nas diferentes esferas do texto. Neste caso, o rastro deixado pelos estudantes poderiam nos dar importantes informações sobre o processo argumentativo realizado durante a escrita e o planejamento do texto. Nós temos, portanto, o objetivo principal deste estudo, que é analisar, conforme acabouço teórico-metodológico da linguística funcional cognitiva, o processo argumentativo realizado pelos estudantes de ensino médio nas redações modelo Enem. Para isso, nós temos dois objetivos secundários, que é a defesa das abordagens educacionais em língua portuguesa baseadas no uso da linguagem, principalmente no que tange ao ensino da gramática e da produção textual, e o texto como objeto dinâmico, resultado de diversos processos cognitivos realizados pelos falantes, que integram linguagem, cognição e aspectos socioculturais. A metodologia utilizada no estudo se resume nas análises estatísticas e linguísticas das produções textuais dos estudantes. As redações foram coletadas de um banco de redações online gratuito disponível na internet, mantido pelo site Brasil Escola. Agora nós vamos entender um pouquinho mais da linguística funcional cognitiva. A linguística funcional pode ser compreendida como uma corrente linguística que se preocupa em estudar a relação entre a estrutura gramatical e os diferentes contextos comunicativos em que elas são utilizadas.
Em suma, a abordagem funcionalista procura explicar as singularidades observadas no uso da linguagem, analisando as condições discursivas em que se verifica esse uso. A linguística cognitiva, por sua vez, é uma corrente de pensamento linguístico em que se assume, de maneira bem resumida, que a linguagem reflete padrões de pensamento. O diferencial da linguística cognitiva, em comparação a todas as outras escolas de pensamento, é que ela assume a linguagem como reflexo de certas propriedades e características fundamentais da mente humana. Fauconnier, que é um célebre pesquisador da linguística cognitiva, ele compara a relação entre linguagem e sentido a um iceberg. A linguagem invisível é apenas a ponta do iceberg da construção invisível dos sentidos que acontece enquanto nós pensamos e falamos. Além disso, no nosso estudo a gente considera as teorias da mesclagem conceptual e dos espaços mentais, pesquisas em linguística textual com viés cognitivista e pesquisas de cunho educacional em língua em uso, com foco no ensino e na aprendizagem da produção textual. O que a nossa pesquisa evidenciou até agora, e o resultado de maior impacto que nós encontramos, é que por meio das análises textuais utilizando o aparato funcional cognitivo, nós podemos perceber que as conceptualizações prévias dos estudantes sobre a argumentação e a utilização dos recursos linguísticos impactam no processo argumentativo dos mesmos. Este movimento ele está presente em estudantes de alto e baixo desempenho, considerando as notas obtidas na redação, o que demonstraria que esse é um fator generalizado entre os discentes. Movimentos comuns nesses casos são a utilização dos operadores argumentativos apenas como recursos coesivos interparágrafo ou apenas interparágrafo. Existem aqueles ainda que não utilizam nenhum dos dois casos ou que utilizam equivocadamente de acordo com a norma padrão. Todos esses movimentos geram quebra, descontinuidade ou ainda não coerência entre as sequências veiculadoras de sentido, que conectam e percorrem o texto e são fundamentais para a representação e compreensão do discurso. Nós acreditamos que esses fenômenos se originam de uma não conceptualização dos estudantes sobre o tecimento e a construção adequada da coesão e da coerência no texto. Conforme a nossa hipótese, ainda preliminar, os discentes que utilizam apenas elementos coesivos interparágrafo conceptualizariam o texto, especificamente o parágrafo, como um bloco maior, construído por pequenas partes que precisam estar conectadas entre si, mas não necessariamente com o texto como um todo, como mostra a imagem ao lado. Os estudantes, por sua vez, que utilizam apenas os elementos interparágrafos, conceptualizariam o texto como um conjunto de parágrafos que precisam estar conectados entre si, em uma espécie de teia, mas não compreenderiam o parágrafo como um objeto construído por diferentes partes pequenas, que também precisam estar conectadas entre si. Por fim, o discente que realiza os dois processos compreenderia o texto como um conjunto de parágrafos que precisam estar conectados entre si. Ademais, eles conceptualizariam também cada um dos parágrafos como resultado da comunicação de diversas ideias, que são complementares entre si, unidas na superfície textual, e isso tudo garante uma construção de um bloco interconectado e coerente, que de maneira linear constrói a defesa do argumento. Nós observamos muitos outros fenômenos no nosso corpus, como, por exemplo, o que tange a coesão lexical, referenciação, anáfora, catáfora, tempos verbais, vozes do discurso, polissemia, fórmulas textuais e concordância sintática nos textos. Entretanto, as análises para esses fenômenos ainda estão em andamento, e qualquer apontamento realizado aqui seria precoce e imaturo, sendo necessário maiores discussões para o levantamento dos resultados. As concepções presentes no texto dos estudantes são oriundas da sala de aula e do ensino e aprendizagem na disciplina de língua portuguesa. E conforme diversos pesquisadores anteriores, as raízes desses problemas estariam no tratamento dessas classes e da língua, da gramática, da argumentação na sala de aula, que seria uma abordagem distante da língua em uso e, portanto, distante também do próprio aluno. Segundo Antunes, o estudo dos conectores nas gramáticas e nos livros didáticos não ultrapassa um olhar meramente classificatório, com exemplos que são tão artificiais que levam o uso das estruturas a parecer algo não comum à nossa atividade verbal do dia a dia. Eles também mal fazem referência ao uso dos conectores para coerência ou nos usos reais da linguagem cotidiana, e nem chegam a citar a função na organização do texto ou na condição da orientação argumentativa, que é o caso, por exemplo, da redação modelo Enem.
A Koch e o Travaglia, eles complementam dizendo que esses elementos coesivos são trabalhados na gramática com um olhar meramente descritivo ou normativo e não atingem a dimensão produtiva do ensino, e que ela poderia ser alcançada se nós trabalhássemos a gramática e o léxico, no caso os elementos coesivos, dentro do funcionamento textual e discursivo numa interação comunicativa. Então seria, portanto, necessário uma abordagem da língua em uso. E para nós, apenas uma abordagem educacional baseada no uso da linguagem, em especial na construção da argumentação e dos recursos linguísticos para a coesão e para a coerência, levaria a uma melhora dos indicadores nas produções textuais dos estudantes. Abordagens educacionais que, por sua vez, levassem os estudantes a refletirem sobre as suas práticas de escrita, sobre a natureza da argumentação e da linguagem e, principalmente, a concepção do texto como objeto dinâmico, plural, polissêmica, de natureza múltipla, ou seja, metaforicamente, o texto como uma coxa de retalhos. Na formação dos professores, teriam esforços para o entendimento do texto como conjunto de infinitas conceptualizações cognitivas, e, para além disso, do texto como fonte inesgotável de informações sobre o aluno, seus processos cognitivos e suas reflexões sociointeracionais. A produção textual como reflexo da própria voz e vida do estudante. O que nós podemos tirar disso tudo é que, conforme dito anteriormente, o projeto em andamento está na etapa de análise de textos e discussão de resultados. Os próximos passos são realizar mais análises e discussões, além da tabulação e comparação dos textos e panoramas entre diferentes grupos e notas obtidas nas redações. Buscamos, como resultado a longo prazo, promover a formação de alunos críticos, independentes e pensantes, com habilidades cognitivas sólidas, capazes de interpretar e produzir discursos, textos e argumentos coesos, coerentes e com ampla construção de sentidos no processo argumentativo. Muito obrigado.